No princípio, quando Deus tudo criou, plantou na terra um jardim chamado Éden. Ali, Deus encontrava-se com a sua criação. Mas o homem caiu no abismo do pecado. As flores que ali brotaram agora faziam parte do funeral dos filhos da humanidade. E onde antes florescia o relacionamento de Deus com o homem, agora era apenas uma terra seca. As estações passaram. O verão castigava a terra com o calor de sua iniquidade. Sacerdotes pareciam tão frios quanto uma noite de inverno, e reis caíam como folhas secas de um outono velado. Mas o coração de Deus ainda suspirava por uma primavera. Então, um broto nasceu. No meio do nada, debaixo do sol ardente e poeiras de eras passadas, um broto nasceu como raiz saída em uma terra seca. Não crescerá, diziam os agricultores de espinhos. Não sabiam que o Deus que plantou o mundo se fez pó da terra e se entregou como uma semente. Durante 30 anos cresceu e se tornou uma árvore frondosa. Por mais 3 anos frutificou. Alimentou a muitos com seus frutos, deu sombra aos cansados e revigorou a terra. E novamente, através do Filho, o Pai recriou o jardim da comunhão, o lugar do relacionamento. O jardim da inocência estava replantado. Irmãos, abram suas Bíblias comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Vamos ler. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Preste atenção em cada frase, irmãos. O que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, ou dependendo da sua tradução, eu as considero como lixo para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos até aqui. Irmãos, é óbvio que a gente não vai conseguir analisar aqui este texto todo, mas eu quero tirar algumas lições desse texto neste dia da Páscoa. Antes, vou fazer uma rápida oração. Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra, transforme nossas vidas, que o entendimento do Espírito possa vir à nossa mente, Pai. Senhor, que a tua ressurreição possa transformar a forma como vivemos, a forma como olhamos para a vida, Pai. E que nós possamos participar do seu sofrimento e também, de alguma forma, da sua ressurreição. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a Páscoa, ela é o ponto mais alto para nós que somos cristãos, tá? Então, se alguém um dia perguntar para você
qual é o ponto mais importante da fé cristã? É a ressurreição. Porque sem ela nada existiria. Não é? A Bíblia é muito clara em falar que, se não fosse pela ressurreição, em vão seria a nossa fé. Então, a morte de Cristo tem um significado grandioso? Tem. Mas sem a ressurreição, ela não tem significado. Então, a ressurreição ele é o ponto central da fé cristã. Então, por isso, o que a Páscoa cristã simboliza é extremamente importante para nós. Não é sobre uma data, é sobre um acontecimento. Tanto que nós, na verdade, podemos e devemos comemorar a Páscoa, ou seja, a ressurreição de Cristo, todos os dias das nossas vidas. Mas por conta de termos um momento especial para falar sobre esse tema com a igreja, também se faz necessário nós separarmos um culto diferenciado. Não é? Dito isso, e vocês estarem cientes de que a Páscoa, ou seja, a ressurreição, quando nós falamos Páscoa cristã é ressurreição, é o ponto central, vamos a 3 pontos que eu vou tentar ser breve em cada um deles, tá? Ó, quem foi acompanhar para o projetor ficou só com a primeira parte, né? Irmãos, o ponto 1 é inspiração e modelo. E aí tem uma frase que ela vai, no final desse primeiro ponto, você vai entendê-la perfeitamente. Em Jesus encontramos não apenas um exemplo a ser seguido, mas também a força para segui-lo. É bem verdade que todos nós admiramos pessoas. Você provavelmente, com quase toda certeza, olha para algumas pessoas e tem elas como inspiração para a sua vida, com uma certa admiração, bons exemplos que nós temos. E hoje, com as redes sociais, essas inspirações, ou seja, essas pessoas que nós admiramos, elas não são mais somente pessoas muito próximas, mas também pessoas que estão distantes de nós e que nem ao menos a conhecemos de fato. Porque agora nós podemos seguir essas pessoas, não é? E observar suas vidas, ou pelo menos a parte da vida que elas querem que nós venhamos conhecer, não é? Então agora as pessoas elas têm listas de referências e de bons exemplos e pessoas que trazem admiração para ela, no seu celular, enfim. E quando nós admiramos uma pessoa, ela se torna uma grande inspiração para nós. Não digo que surge um problema, mas há uma situação aqui. Admirar uma pessoa não traz consigo a capacitação para você viver aquilo que você admira. Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu pensar. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela começar a seguir alguém numa rede social que emagreceu, sei lá, 50 quilos. E que agora compartilha sua rotina de alimentação, sua rotina de treinamento, sua rotina de vida. Essa pessoa olha para essa que conquistou isso e fica admirada. Se torna uma referência para ela. Mas você entende que admirar essa pessoa não vai trazer consigo a capacitação para você também emagrecer 50 quilos? Você ter aquela pessoa como uma referência para você não quer dizer que você agora está capacitado a perder também 50 quilos. Então, admirar pessoas não traz consigo capacitação. A não ser que essa pessoa consiga entrar na sua vida, não é? E colocar em você as capacitações necessárias para que você possa viver aquilo que você está admirando. Então, se de alguma forma essa pessoa que emagreceu, sei lá, 50 quilos no nosso exemplo, pudesse
colocar dentro da sua mente, dentro do teu coração, as mesmas capacitações que ela teve, você, além de admirar, conseguiria viver aquilo, com certeza. Certo? Quando nós olhamos para Jesus, ele preenche esses dois requisitos de forma definitiva e total. Por quê? Jesus, a partir da sua ressurreição, se torna uma pessoa totalmente admirável. Alguém com uma referência infinita para nós. Um exemplo maravilhoso. E além disso, quando nós admiramos Cristo, quando nós o aceitamos, vem consigo essa admiração, a capacitação para nós vivermos conforme ele viveu. Compreende? Jesus é a única pessoa Deus, obviamente, mas a única pessoa que nós podemos admirar, desejá-lo ter em nossas vidas e assim fazê-lo. E junto com isso, vem a capacitação necessária para nós vivermos aquilo que nós admiramos nele. Para nós vivermos essa vida nova, para nós vivermos essa de fato, uma novidade em todas as áreas das nossas vidas. É por isso que a frase, ela diz, em Jesus encontramos não apenas o exemplo para ser seguido, mas também força para seguir esse exemplo. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando nós olhamos para Jesus, o seu ministério, nós vemos um homem que amou, sofreu e cuidou daqueles que ele amava, seus filhos, seus amigos. De forma maravilhosa, incrível foi sua passagem por aqui. Em apenas 3 anos, ele conseguiu transformar bilhões de vidas, porque a tua mensagem está viva até hoje. Transformar a cultura, transformar todo mundo, porque bem da verdade, o impacto de Jesus na nossa história é tão grande que a história foi dividida em antes dele nascer e depois dele nascer. Irmãos, não tem ninguém tão importante que você possa admirar, que trouxe tamanho impacto ao mundo, ao ponto de dividir a história. Jesus foi único. E o ministério dele durou apenas 3 anos. Em 3 anos, ele transformou a história da humanidade. Jesus é uma referência absoluta em tudo para nós. Resiliência. Foi traído pelos seus amigos, considerado como louco pela sua família. Rejeitado pelo seu próprio povo. Nunca desistiu do seu propósito. Foi até o fim. Resiliente. Jesus Cristo foi leal. Amigo. É um exemplo em empatia, trabalho, amor, amizade, enfim. Eu poderia ficar aqui eternamente, um exemplo em paciência, em domínio próprio, em sabedoria, uma grande referência em todas as áreas. E Jesus, então, vivendo o seu ministério, as coisas fluindo, mesmo em meio a problemas, porque afinal ele veio a este mundo, e este mundo é em meio a problemas, não é? Parece que quando as coisas estavam, de fato, acontecendo, Jesus foi preso, levado a um julgamento, considerado culpado, por um julgamento injusto, foi levado a uma cruz e foi assassinado de forma brutal. E aqui parece que a história simplesmente acabou, né?
você tem uma passagem logo após a morte de Cristo, que é os dois homens caminhando para Emaús, ou duas pessoas, porque são um casal, e eles estavam se sentindo traídos, desanimados por Cristo, porque eles haviam criado expectativas em cima daquilo que Jesus estava falando, em cima daquilo que estava sendo criado, e de repente Jesus morreu, né? Ou seja, para eles e para todos os seus discípulos parecia ser o fim. Foi apenas uma ilusão, nós apenas seguimos um louco, nada daquilo realmente foi verdadeiro. Mas aí então é que acontece a coisa mais incrível de todo o universo. Nós temos a ressurreição de Jesus, testemunhada por diversas pessoas que foram testemunhas oculares e escreveram sobre isso. Jesus foi até muitos dos seus, trouxe instruções, orientações, conversou com eles, ceiou com eles. Entre várias dessas pessoas, os dois que estavam em caminho de Emaús receberam o próprio Cristo, andaram ao lado dele. E quando Jesus ressuscita, isso marca a história da humanidade, finalmente aquelas pessoas, e nós podemos perceber que de fato ali estava não apenas um homem, mas o Deus criador de todas as coisas. A mente que criou, arquitetou todo o universo e dá a manutenção para que isso continue a existir. Este Deus, por amor, se tornou homem. Veio pelos seus, por amor sofreu, morreu em nosso lugar, ressuscitou e voltou para o seu trono. Mas quando volta para o seu trono, não nos abandona, porque afinal, ele é referência para nós em lealdade, amizade, em família. Como que um pai poderia abandonar seus filhos? Ele não abandona, ele deixa que o teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nosso consolador, todos aqueles que estão em Cristo recebem o Espírito Santo para continuar trabalhando naquilo que Jesus começou. Além do Espírito, recebemos a promessa. Jesus voltará. E assim como ele venceu a morte, nós venceremos. Óbvio que eu fiz um resumo aqui, eu fiz o resumo do resumo, mas diante de tudo isso, meus irmãos, quem são os homens? Quem são nossos heróis? Perto disso, quem são nossas grandes referências? São apenas pó. A maior referência que você pode ter na vida comparada com Jesus é pó. Não é nada. Jesus, uma jornada incrível. De verdade, para mim, eu sempre falo isso, eu vou repetir, porque é incrível. Você tem uma pessoa, Jesus, que dividiu a história da humanidade. Irmãos, não importa se você crê em Deus ou não. Houve um homem chamado Jesus. Ele trouxe tamanho impacto pela tua morte e ressurreição, que hoje nós contamos o tempo antes dele e depois dele. Quem é referência perto dele? Quem é um bom exemplo que você pode ter perto deste homem? Quem são os seus heróis? Comparado com Cristo, não são nada. É por isso que no versículo que nós lemos, no versículo 8, Paulo diz: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco. Olha a palavra pesada que ele usa. Na tua tradução pode estar como lixo. Eu considero como lixo tudo para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E no versículo 10, ali no finalzinho, ele diz: eu quero conhecer Cristo,
o poder da sua ressurreição, participar do seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para que um dia eu possa ressuscitar como ele. Irmãos, Paulo, ao ver tudo isso, ao ficar sabendo, ao tomar conhecimento disso, ele ficou tão impressionado a respeito de Jesus, que ele fala, o resto é lixo. O resto é esterco. Nada se compara com ele. Todas as minhas referências, todos os meus bons exemplos, nada se compara a ele. É considerado lixo perto dele. Eu quero é ser como ele. Ele é minha referência. Eu quero ser como ele foi. Eu quero transformar pessoas. Eu quero ser leal. Eu quero ter empatia. Eu quero ser alguém como ele foi. O que Paulo está nos mostrando aqui é que Jesus se tornou para ele a maior referência, o maior exemplo que ele tinha. E ele abriu mão de tudo que ele podia e considerava tudo um lixo perto da grandeza de Jesus. Tudo que ele podia fazer para ser como Jesus, para ter Jesus, para conhecer Jesus, ele fazia. Então, é óbvio que nós temos exemplos na nossa vida e referências, mas ninguém como Jesus. Ninguém que se aproxime da grandeza de Jesus, nem de longe. A ressurreição, ela traz para nós um modelo a ser seguido, uma inspiração a ser perseguida na vida. A partir do momento que Cristo ressuscita, com essa história maravilhosa, ele se torna o nosso maior alvo, o nosso maior modelo, a nossa maior inspiração. Você quer alguém para se inspirar na vida? Você quer ter resiliência? Jesus. Você quer ser uma pessoa mais leal? Jesus. Você quer ser uma pessoa que tem mais amor? Jesus é o amor. Qual é o exemplo que você quer ter de bom? Olhe para Jesus. Olhe para a sua história. Você pode segui-lo também. Muito mais que apertar um botão. Você pode seguir ele de tal forma que ele irá morar dentro de você. E com isso você será capacitado a viver da forma como ele viveu. Isso não é incrível? Não é incrível você olhar para alguém, admirar algo naquela pessoa, e quando você faz isso, você recebe a capacitação para viver aquilo também? Jesus é dessa forma. Você olha para ele e você recebe a capacitação para viver como ele. Ele tem sua própria rede social, é a Bíblia. Você pode seguir lá. Você pode ver a rotina dele lá. Você pode ver o que ele comia, você pode ver por onde ele andou, você pode ver quem foram os amigos dele. Então Jesus, ele é a nossa inspiração e o nosso modelo. E isso só é possível pela ressurreição de Cristo. O segundo ponto, rapidamente, que a ressurreição traz para nós é a ressignificação de sofrimento, ou do sofrimento. O sofrimento não é o fim da história, mas o meio pelo qual Deus nos prepara para o que Ele tem reservado para nós. Não é? Isso aqui é muito forte. O sofrimento não é o fim da história, mas é o meio pelo qual Deus nos prepara para o que Ele tem reservado para nós. Vocês sabem que, principalmente após a pandemia, os terapeutas eles não vencem a demanda, né? Psiquiatras também não vencem passar receitas de remédios. Bem da verdade, nós vivemos em meio ao medo, e isso traz grande sofrimento para nós. As pessoas, elas sempre estão com receio, com medo.
estão sempre, parecem, em um sofrimento 24 horas. Tem algo de interessante em Filipenses, que é este trecho que nós estamos lendo. Quando Paulo escreveu este livro, Filipenses, ele estava preso. E, obviamente, as prisões naquele momento não eram como hoje. Não eram como hoje. De forma geral, as prisões eram subterrâneas, ou seja, muitas vezes ficavam nos esgotos. Então não existia luz do dia, era apenas um breu total. Tinha pouco acesso, ou na maioria das vezes, nenhum acesso à água limpa. Zero instalação sanitária, o que então colaborava para diversas doenças ali no meio, não é? A comida era sempre mínima e da pior qualidade possível, quando tinha. Enfim, muitas vezes eles ficavam acorrentados o dia todo. Era realmente uma tortura, um calabouço ali as prisões. Cercado, se você está no subterrâneo, com fezes por todos os lados, úmido, obviamente você tinha a presença de diversos bichos lá dentro. Então, claramente, Paulo não estava numa situação que poderia ser considerada minimamente digna. E, incrivelmente, ele escreve esta carta de dentro deste local. E o tema dessa carta é a alegria cristã. E o que ele tenta e consegue através dessa carta é expressar a gratidão e a alegria dele em Deus e encorajar os filipenses a se alegrarem também em Deus, independente das circunstâncias. Porque é fácil você escrever sobre alegria se você está no topo do mundo, né? Aí todo mundo é alegre, até eu que sou bobo, fico feliz da vida. Agora, experimentar uma alegria verdadeira em um lugar onde todos estão experimentando sofrimento, aí é uma alegria diferenciada. Aí, de fato, você tem uma pessoa alegre. Porque a pessoa ela é alegre independente das circunstâncias. Presta atenção, é independente das circunstâncias e não nas circunstâncias. Porque, com certeza, Paulo não está alegre por estar preso. Mas, independente das circunstâncias, a alegria que ele tem em seu coração não muda. A gratidão que ele tem no coração não muda. Qual que é uma lição aqui? Irmãos, ser cristão não significa sermos isentos de sofrimento. Mas nós ressignificamos o sofrimento. Isso é algo para você guardar. Irmão, ser cristão não significa ser isento de sofrimento. Eu estava conversando com uma senhora na igreja. Ela falou que uma amiga minha dela falou assim: como você é crente, você está passando por esse sofrimento aí. Muitas pessoas têm uma ideia totalmente errada de que um cristão ele não sofre. Irmão, como que nós não passamos por sofrimento neste mundo? É impossível. E a Bíblia nunca disse isso. Pelo contrário, a Bíblia ela sempre foi muito clara. No mundo terei aflições. A Bíblia fala sobre o choro. Pode durar toda uma noite. A Bíblia fala sobre estações, sobre o dia mau. Jesus sofreu. Então, essa ideia é uma ideia errada, porque as pessoas criam, como nós conversamos na série Jesus Desconhecido, as pessoas criam a imagem do Jesus do Evangelho que elas querem viver. Mas aqui nós estamos vendo Paulo nos ensinando que ser cristão não significa ser isento de sofrimento, mas ser cristão significa ressignificar o sofrimento.
Quando nós estamos em Cristo, quando a ressurreição de Cristo nos impacta, o ponto é que nós olhamos a vida com outras lentes. A situação da vida continua a mesma, mas a forma como nós olhamos aquilo, agora nós olhamos diferente. Nós conseguimos enxergar a verdade por trás das situações. A perspectiva é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu gosto tem um momento, vários momentos que aconteceram isso, na verdade. Quando a minha filha era menor, tinha que tomar as vacinas, né? E quando ela tinha 1 ano e pouco, ela já conseguia identificar que quando ela via uma mulher toda de branco, ela ia tomar uma vacina, né? Então ela já começava a chorar, gritar e querer fugir. E aí é aquela cena nada bonita de se ver, né? Que a mãe segura os braços, o pai segura a perninha e a criança se contorcendo para a mulher poder aplicar a vacina, não é? E eu lembro que a Zoe olhava para mim, do tipo, e aí, você é meu pai, você está deixando isso acontecer comigo, né? Esse sofrimento chegar até mim, como que você permite eu sofrer desse jeito? O ponto é, irmãos, a perspectiva do sofrimento, entende? Ela não consegue ainda ter a lente correta daquele sofrimento, mas eu consigo. E qual é a lente correta daquele sofrimento? Como que eu ressignifico aquele sofrimento? Aquilo vai produzir algo de bom para ela. Não é? Aquilo vai poder salvar a vida dela. Essa dor momentânea, ela vai produzir no corpo da minha filha algo que fora daquela dor não conseguiria ser produzido. Somente através daquela dor vai ser produzido aquilo. E aquilo que vai ser produzido nela, especificamente aqui nesse exemplo, um anticorpo, por exemplo, vai poder salvar a vida dela. Então, veja, a perspectiva muda tudo. Quando você olha a vida através da morte e ressurreição de Cristo, a perspectiva do sofrimento, ela muda. Você não é mais a criança gritando, tentando entender o porquê você tem que passar pela injeção. Você agora cresceu e está maduro, ao ponto de poder olhar para aquilo e entender que através daquilo, algo de bom pode nascer, vai nascer. Você nunca olhou para a Bíblia e começou a perguntar como que aqueles homens e mulheres eles tinham tanta resiliência? Apedrejados, perseguidos, como que eram tão resilientes? Recebi a notícia de que um teve a cabeça cortada, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro ninguém sabe onde foi parar, e eles são resilientes. Eles aguentam a dor e eles passam por cima da dor. E eles não param aquilo que eles têm que fazer. Como? Através da ressurreição. O sofrimento ganha um novo significado. O sofrimento não significa destruição para nós. Significa aperfeiçoamento. E não é uma mentira. Deus nos fez dessa forma, é a forma como o ser humano funciona. Afinal, quando nós olhamos pessoas dando seus testemunhos e pessoas escrevendo livros, as grandes coisas que elas conquistaram, que agora nós lemos e nossa, olha o que a pessoa fez, não nasceram em dor e sofrimento. As pessoas não vêm testemunhar de que uma fase difícil que elas passaram na vida delas foi justamente o que trouxe força para hoje elas estarem onde estão. Irmãos, e pensa comigo, se o nosso maior propósito é sermos parecidos com Cristo, tudo que vai colaborar para este propósito é bom. Ou seja, se o objetivo da nossa vida é ser cada dia mais parecido com Cristo, tudo que nos for tornar mais parecido com Ele é bom. Dessa forma, por que nós temos tanto medo das tribulações? Por que nós temos tanto medo das provações? Porque nós vivemos com tanto medo das coisas. Por quê? Se é exatamente através delas que nós crescemos, amadurecemos e nos tornamos mais parecidos com Cristo.
Irmãos, benditos sejam os problemas que te aproximaram de Deus. Benditos sejam eles. Benditos sejam as tribulações que fizeram você dobrar seus joelhos. Benditos são os sofrimentos que te aproximaram e aumentaram a sua fé em Deus. Benditos são eles. C.S. Lewis ele diz que a dor é o megafone de Deus. Romanos 5, 3, 4 diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Ou seja, nós não estamos alegres por causa do sofrimento que estamos passando. Mas em meio ao sofrimento nos alegramos porque sabemos aquilo que irá resultar disso. É o ouro sendo refinado. É o vaso sendo moldado. Por isso nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Sabemos que ela vai desenvolver perseverança. A perseverança produz em nós um caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, permite nós ressignificarmos o sofrimento. E uma vez que nós estamos em Cristo, os sofrimentos irão trabalhar ao nosso favor e não contra nós. E para mim isso é maravilhoso dentro da vida que Deus tem para nós. Por quê? Porque estarmos neste mundo já significa que nós vamos passar por sofrimento, porque aqui é isso. Por isso que a nossa esperança não está nesta vida aqui. Já que nós, como seres humanos, passamos por sofrimentos, não é maravilhoso saber que o sofrimento não é em vão? Não é o sofrer por sofrer? Porque aqueles que estão fora de Cristo, o sofrimento não produz perseverança, a perseverança não vai produzir o caráter aprovado, e muito menos a esperança em Cristo. É o sofrimento pelo sofrimento. Porque tudo que eles esperam está nessa vida. Para nós, o sofrimento nunca é em vão. E todas as coisas colaboram para o nosso bem. Então, isso é motivo de, muitas vezes, alívio, alegria no meio do sofrimento. Eu estou passando por isso, mas isso vai gerar algo bom. Esse sofrimento não é em vão. Ele vai produzir algo bom na minha vida. E isso vai me salvar. Então, irmãos, a ressurreição, ela permite nós ressignificarmos o sofrimento. E caminhando para o terceiro e último ponto, esperança de um futuro, que é totalmente ligado ao ponto 2. O futuro de um cristão não é determinado pelas circunstâncias da vida, mas pela promessa de Deus e de um lar eterno. Presta atenção. Se você analisar a vida, você vai perceber que em grande parte dela, grande medida da nossa vida, é guiada por um calendário social. Então, vamos começar pelo começo. Réveillon. Nós nos preparamos para a passagem de ano. Porque parece que alguns acreditam dessa forma, né? De alguma maneira, aquele ponteiro, quando der meia-noite, algo vai mudar na tua vida. E nós nos preparamos para este momento. Nós investimos dinheiro neste momento. Né? Nós compramos roupas, nós preparamos jantares, viagens. Enfim, nossa vida começa a ser guiada para passar pelo Réveillon.
O Réveillon mal acaba, as pessoas já estão olhando para o feriado de carnaval. E começam agora a se preocupar com o dinheiro para o carnaval e com tudo que isso gera. E para os cristãos, o carnaval, acampamentos, conferências, ou feriado para poder descansar do que foi o Réveillon. E agora nós nos organizamos financeiramente em tempo para passar pelo feriado de carnaval. Fazer as viagens, programações especiais. Carnaval acaba, as pessoas começam a olhar para a Páscoa. Não é? Final de fevereiro e início de março, já temos ovos de Páscoa nos supermercados. E o resto do chocotone, que ainda está próximo da data de vencimento. Não é? E, de novo, nós nos organizamos e começamos a guardar o dinheiro para comprar o ovo de Páscoa, para os almoços e jantares especiais, para ir num restaurante, para viajar de novo, para receber família, para ir na casa de família, para ter uma roupa mais bonita para passar por este momento. Não é? E passamos pela Páscoa comercial. Não é? Passa a Páscoa. Vocês vão ver. Vocês já viram, na verdade. Ninguém aqui está com 1 ano de vida, né? A não ser talvez uma ou duas pessoas. Né? Em maio, talvez antes, vai começar a ter paçocas e chapéus caipiras nos supermercados, porque agora nós nos preparamos para as festas juninas ou julinas. Não é? E aí começam os eventos nas escolas, nas instituições. E, de novo, nós vamos nos encontrar e vamos ter almoços, jantares e festas no bairro. E nós vamos agora ter que comprar, né, um chapéu e uma festa caipira agora. Passa a festa junina. Não é? A gente vai chegar, já passamos também, né, o Dia das Mães, né? Aí nós passamos pelo Dia dos Namorados, não é? Porque não importa a data do teu casamento, você é eternamente namorado, então você precisa também dar o presente do Dia dos Namorados para sua esposa. Especial. É um presente que ambos se dão. Irmãos, bem na verdade, já estamos em julho, indo para agosto, e já começamos a olhar então quais são os feriados que vamos poder emendar no segundo semestre. Quando você se percebe, irmão, você está em novembro, já olhando para dezembro, porque dezembro tem basicamente 1, 2 semanas no máximo, porque nós vamos se preparar para o Natal de novo. Ou seja, você percebe que a nossa vida, em grande medida, ela é guiada por um calendário social. E nós sempre estamos nos preparando para o próximo evento. E guardando dinheiro para o próximo evento. E se organizando mentalmente em tempo para a próxima data. E você percebe então que é um ciclo, se inicia no Réveillon e se reinicia de novo no Réveillon. E qual é o combustível desse ciclo? É o dinheiro. Porque sem dinheiro não há calendário. Sem dinheiro não tem Natal. Sem dinheiro não tem a Páscoa. Sem dinheiro não tem a festa junina. Sem dinheiro não tem o Dia das Mães. As pessoas, elas ficam loucas atrás de dinheiro para poderem viver, não é? Neste calendário. Porque as pessoas, em grande medida, elas se movem através desses eventos, através dos presentes, através dos almoços, jantares especiais, que pedem roupas novas, das viagens, dos lugares diferentes, e assim por diante. E para mim é meio que claro que grande parte do porquê as pessoas trabalham e querem dinheiro é para manter este calendário acontecendo. E se você não participar disso, você é louco. Não é? Olhando por essa ótica, não é surpresa nenhuma perceber que grande parte do nosso estresse, da nossa ansiedade, dos nossos medos é relacionada ao calendário.
Então, sempre que acontece algo que vai atrapalhar esse ciclo, que vai impedir o almoço especial, a janta especial, que vai impedir de comprar o presente, receber o presente, que vai impedir de viajar, que vai impedir de ter o feriado, que vai impedir de ter o dia livre, que vai impedir o passeio, que vai impedir a roupa. Tudo que vai impedir ou atrapalhar esse calendário, o chocolate, o ovo da Páscoa, a promoção para ter o salário maior, para poder ter mais, vai causar em nós sofrimento, ansiedade, estresse. E nós vamos ficar desanimados. Por quê? Porque a nossa expectativa estava totalmente neste calendário e tudo que ele envolve. Nós precisamos passar por esses eventos. E a ressurreição de Cristo, ela quebra isso em nós. Porque nós não vivemos mais tendo como a base das nossas vidas a expectativa do próximo evento do calendário. E, obviamente, todos os requisitos que isso engloba. Agora, nós criamos expectativa naquilo que realmente é o motivo das nossas vidas. A nossa ansiedade é pela volta de Cristo. A nossa ansiedade é pelo dia que nós ressuscitaremos em um corpo glorificado e reinaremos com Cristo eternamente. Essa agora é a nossa, vamos dizer assim, boa ansiedade. Esse é o nosso calendário. A nossa vida não gira mais em torno do 5º dia útil. A nossa vida não gira mais em torno da próxima festa, do próximo Natal, da próxima Páscoa comercial, da próxima festa junina, do próximo Dia dos Namorados. Não é mais sobre isso. Muito embora nós vamos viver isso, não é sobre isso. Nossa expectativa não está totalmente depositada mais nessas coisas efêmeras. Nós vivemos agora ansiando e esperando pelo último dia, pela volta de Cristo. Pelo dia que será para sempre. Este é o nosso novo objetivo, este é o nosso novo alvo, este é o nosso prêmio. Se percebem? Por isso que em Filipenses que nós lemos, eu vou repetir. Esse aqui eu não coloquei, eu vou repetir o que eu já li para vocês, que é o versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu me esqueço de todas essas coisas, elas não são mais tão importantes, porque agora eu prossigo para um alvo. E qual é o meu prêmio? Não é? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, a ressurreição, irmãos, ela nos dá uma esperança de um futuro maravilhoso. Uma certeza de um amanhã maravilhoso. Porque você entende que para aqueles que vivem presos nesse calendário, e toda a expectativa deles é pelo que vai acontecer aqui, é uma expectativa frustrada, porque são coisas que vão acabar, são coisas que dão erradas. O dinheiro pode acabar, a pessoa pode ser desligada da empresa na véspera do Natal. A pessoa pode não poder viver o Dia dos Namorados. Ou não estar preparada para curtir o feriado de carnaval. Então você percebe que essas expectativas elas são facilmente atrapalhadas, elas são facilmente destruídas. E aí, se toda a tua expectativa, a tua esperança, né, de um futuro melhor, de um futuro alegre, são essas coisas, e quando elas não dão certo? O teu futuro acabou? Você vê uma frustração tremenda? É até bobo isso, né? É até bobo como nós nos movemos por eventos. É bobo perceber o quão fácil nós somos, né? Movidos por datas. E nos esquecemos daquilo que realmente importa.
nos esquecemos da base. A nossa expectativa, irmãos, ela está, o nosso alvo está, o nosso prêmio é a volta de Cristo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sou egoísta às vezes na minha oração, porque eu peço pela volta, cara. Eu anseio por esse dia, cara. É o maior sonho da minha vida. Tudo isso aqui acabar. E nós podemos, de fato, estarmos reunidos em Cristo, no dia que será para sempre, na eternidade, reinando com Ele, onde a doença não mais corrói nossos corpos, onde não existe mais vírus, onde o choro não existe, a morte não haverá. Irmãos, isso é um evento que vale a pena esperar. Esse é o evento que vale a pena se preparar. Eu quero entrar nesse camarote aí. Entende? E como Paulo, eu vou considerar todas as coisas como lixo, se for necessário, para ganhar Cristo e estar com Ele. Agora, como eu disse, é óbvio, nós vamos passar por esse calendário aqui, faz parte em certa medida das nossas vidas. Mas o ponto é que a nossa expectativa não está mais neles, nós não nos permitimos ser movidos por eles. Se até agora a sua perspectiva de futuro, a tua fé tem sido no seu trabalho, no teu salário, no teu casamento, nos seus carros, na tua capacidade, nas tuas casas, nas roupas, nas festas, nos eventos, Cristo, Ele tira isso e fala, olha, a tua perspectiva de futuro, a tua fé tem que estar em mim. Porque eu não mudo, eu sou eterno. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Irmãos, colocar a tua expectativa, a tua perspectiva em coisas que vão e vêm é tolice, porque elas vão e vêm. Como é que você vai construir a sua vida em torno do seu trabalho, em torno do seu salário, em torno do teu casamento? Casamento é para sempre? É sim, mas não tem brigas. E no dia que vocês discutirem, você perdeu toda a sua fé e vai querer se matar? Porque é isso, né? Tem pessoa que coloca todo o motivo da sua existência, sua fé, em um relacionamento. E no dia que discute, aí está lá, tentando se matar, tomando 30 remédios. Fé no lugar errado. Não é? Como é que você vai criar sua fé em volta das suas capacidades? Porque eu faço, eu consigo, você é falho. Você não consegue nem seguir uma dieta por 30 dias direito. É tolice colocar toda essa expectativa, toda a sua esperança, toda a sua fé em coisas que vão e vêm. Temos que colocar naquilo que é eterno. Em Jesus não há sombra de variação. Ele é a plataforma perfeita para você poder construir sua vida, porque não muda. Não muda. Por isso, pode acontecer coisas que vão atrapalhar o seu calendário, que vão atrapalhar o calendário que seguimos. Seus planos podem não estar certos, mas você pode descansar. Porque a sua fé, a tua expectativa não estão mais nessas coisas. Está na garantia que é Cristo. Olha, nós estamos falando de Páscoa, né? É a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Uma coisa está ligada à outra. Jesus vem no teu ministério de forma maravilhosa. E quando tudo parece estar acontecendo, Ele é morto na cruz. Nós temos então, como eu citei o exemplo, os dois em caminho de Emaús, indo embora chateados, desanimados, tristes, frustrados. Os discípulos, as pessoas se sentindo enganadas por Cristo, pelo aquilo que Ele havia dito. Por quê? Porque o sonho acabou, não é? Jesus foi morto, tudo foi por água abaixo. Tudo parecia ter dado errado. Mas você percebe que quando, aos olhos das pessoas, o calendário tinha dado errado, entendeu? O próximo evento, que seria a conquista política de Jesus, tinha dado errado, foi aí que deu certo. Quando aos olhos de todos as coisas tinham saído do controle, saído do trilho,
Mal sabiam eles que as coisas estavam exatamente onde deveriam estar. Ou seja, as coisas darem errado aos seus olhos não significa que está errado. Não é? Como nessa situação, as coisas darem erradas e, olha, muito erradas, porque Jesus foi morto, significou a perfeição do calendário. Aquilo que parecia ser o fim para eles foi o começo. E, fechando aqui, meus irmãos, toda essa dor, sofrimento, planos errados, calendários frustrados que passamos, enfim, tudo isso que envolve as nossas vidas, olhe para elas como dores de parto. As dores do parto dói, não dói? Mas anunciam algo bom. A dor do parto, ela anuncia que algo bom está vindo. E muito dessas dores, frustrações que experimentamos nessa terra, aponta e anuncia o novo céu e a nova terra. Onde finalmente, como eu disse, será o dia para sempre. Você deseja vencer a morte e estar junto com Cristo? Você anseia por esse dia que será o último dia dessa existência, dessa terra? Apóstolo Paulo nos dá o caminho, não é? Ele nos ensina a abrir mão e perdemos tudo aquilo que nos impede de estar com Cristo. Ele está tão focado, fissurado na volta de Cristo, em Deus, que ele olha para as coisas e considera elas como lixos, perto de Cristo. A Páscoa, irmãos, ela é um grande convite de amor. Eu gosto de pensar, de diversos convites que a Bíblia traz, eu gosto de pensar em Mateus 11, 28, que diz, é um convite: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, esse é o convite que Cristo nos faz. Esse é o convite que está aberto para cada um de vocês. Amém?